nós vamos estrear um jeito novo de fazer o programa, com perguntas individuais aos nossos convidados, que também poderão ser sugeridas por nossos espectadores. Depois da resposta do convidado ou convidada a quem eu dirigir uma determinada questão, os demais também poderão pedir a palavra para comentar, concordar, discordar e assim por diante. A primeira pergunta vai para Juliane Furno. O que são parcerias público-privadas? Podemos compará-las com privatizações? Bom, vamos lá. Boa noite, Breno, Igor, Joana. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Bom, parcerias público-privada, elas não são uma coisa delimitada ou desenhada no abstrato, né? Existem vários tipos de parceria público-privada, vários tipos de relações econômicas motivadas por determinado fim que envolvem o poder público, o investimento público e envolve o investimento privado. No caso brasileiro, as parcerias público-privada são sistemas fundamentalmente de garantias através de fundos públicos. Isso não é uma especificidade das PPPs. Esse tipo de aporte financeiro e garantidor do Tesouro para investimento nos estados, eles já existem, mas é a utilização de instrumentos, né, é a utilização ou a expansão de instrumentos de garantia creditícia, em que o Tesouro Nacional ele entra como garantidor, e o Tesouro é a entidade que tem o menor nível de risco, né, o menor nível de risco soberano. O Tesouro Nacional, né, o governo federal, entram como garantidor de operações em que os estados e os municípios contratam obras que são realizadas em parceria, uma parte pelo setor público e uma parte pelo setor privado. Bom, parcerias público-privada, esse instrumento, ele pode sinalizar um tipo de privatização, mas ele não necessariamente é. Então, a afirmação PPPs são privatizações é uma afirmação pobre. Pode ser uma forma de privatização, inclusive sem passar pelo crivo do debate jurídico, mas pode não ser. Depende fundamentalmente de onde está o controle da operação. Vou dar um exemplo. O próprio SUS, né, quando ele é autorizado a contratar leitos na iniciativa privada, ele, em alguma medida, faz parte de uma parceria público-privada. Mas não é uma privatização, porque o SUS é um sistema público universal, né? Quem dita as regras é a política pública de saúde motivada pelos direitos constitucionais, em que tem que ser um sistema universal. Mas ele pode ser uma porta de entrada para um sistema em que o Estado investe, o setor privado lucra, que o Estado investe, que o setor privado tem o domínio político. Mas o que significa privatização? Significa o Estado alienar o seu controle e transferi-lo para a iniciativa privada. Então, por exemplo, a Eletrobras é um caso de privatização. O Estado alienou o seu controle, vendeu as suas ações e quem controla a empresa hoje é o setor privado. Diferente da Petrobras, que é uma empresa também de capital aberto, tem capital público e tem capital privado, mas é uma empresa estatal, porque o controle está no Estado. Então, a parceria público-privada pode ser abertura para a privatização, mas ela não necessariamente ela é um instrumento, depende da vontade política e depende do papel que o Estado vai desempenhar nessa parceria. Você está sem áudio. Desculpem. Eu vou girar aqui para a Joana. Há casos importantes na história econômica de países que tenham construído sua infraestrutura econômica e social a partir de parcerias público-privadas? Boa noite, Breno. Boa noite, Igor. Boa noite, Ju. Boa noite a todos. Bom, esse termo, parceria público-privado, é um termo muito datado historicamente. Na realidade, estudos mostram que com esse termo, com esse arranjo jurídico que a Ju explicou, a ideia de PPP é um fenômeno dos anos 90, muito vinculado ao processo de desestatização neoliberal. Então, se a gente for pegar o sentido ou o conceito de PPP estrito sensu,
ele é um conceito do neoliberalismo, dos últimos 40 anos, digamos assim, muito vinculados aos preceitos do consenso de Washington e do desmonte das estruturas estatais que existiram no capitalismo do século XX. Porém, a ideia de que existem parcerias público-privadas em lato sensu, ou seja, que o Estado se associa ao capital privado para realizar empreendimentos ou para realizar produções de infraestrutura, é algo inerente ao capitalismo, né? Então, os países de desenvolvimento capitalista, todos eles, de alguma forma, criaram associações do interesse do Estado com capital do Estado com capital privado para desenvolver projetos econômicos e infraestruturais. Acho que a questão não é tanto se foram infraestruturas econômicas sociais desenvolvidas por PPP, mas sim quem foram os agentes indutores do desenvolvimento dessa estrutura em termos predominantes, né? Então, foi mais o Estado ou foi mais o capital? Porque os interesses do capital e do Estado estão sempre atravessados. Aliás, o Estado capitalista é uma associação de interesses privados. A gente não pode se iludir quanto à ideia de que o Estado capitalista é uma enorme PPP estruturalmente falando, né? Então, não dá para a gente achar que o Estado tem interesses puros, completamente públicos, e que daí tem o setor privado malvado que só pensa em lucrar. Os interesses privados atravessam o Estado. Então, é preciso também fazer uma diferenciação na sua pergunta entre infraestrutura econômica e infraestrutura social. Porque infraestrutura econômica, vamos pensar principalmente em transporte e comunicação, são fenômenos de industrialização dos séculos 18 e 19, predominantemente, na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. E infraestrutura social é um fenômeno de desenvolvimento do século 20. E são marcos históricos completamente diferentes. Quando a gente vai falar, por exemplo, da universalização do direito à educação, da universalização do direito à saúde, são fenômenos muito mais recentes. E a demanda pela infraestrutura social, portanto, ela é muito mais de pouco tempo atrás, né? Para concluir nos meus poucos segundos, é possível taxar com certeza que na América Latina o Estado foi protagonista do desenvolvimento da infraestrutura econômico-social no século XX, né? E protagonizou, inclusive, os arranjos que permitiram a lucratividade do setor privado. E, bom, em outros países são outros casos de desenvolvimento, mas na América Latina, com certeza, é possível dizer que o Estado é protagonista. Igor, as parcerias público-privadas, como dizem muitos, não representariam a mercantilização de serviços públicos sobre os quais essas parcerias incidem, como saúde e educação? Nós temos já uma larga experiência com as OS, especialmente no setor de saúde no Brasil. Esse recurso à parceria público-privada, as OS, não traz impactos estruturais, eventualmente negativos, tanto para um Plano Nacional de Desenvolvimento quanto para a expansão de direitos sociais? Boa noite, Breno. Boa noite, Juliane. Boa noite, Joana e todo o público do Opera Mundi. Mais uma quarta-feira estamos aqui. Breno, eu acredito que existe, sim, uma tentativa do capital privado de avançar sobre áreas que estavam sob controle e até monopólio do poder público. Então, essas parcerias, elas com certeza, elas podem representar uma mercantilização. Mas, como a Juliane bem colocou, as PPPs, elas têm vários formatos, vários tipos de contratos e várias formas de operacionalização, que podem ter maior nível ou menor nível de regulamentação do poder público. Então, tem algumas áreas que têm experiências de PPP, que a depender do tipo de contrato, você tem um melhor ou pior serviço. Um caso que eu acho que é bastante interessante é das próprias concessões de rodovias, né? Então, a gente observa, a depender de estados e tipos de contratos, que às vezes o pedágio é mais barato, o serviço tem uma melhor qualidade. Por outro lado, tem áreas que
essas PPPs elas são mais sensíveis, especialmente nas áreas onde estão constituídos direitos previstos na Constituição, especialmente saúde e educação. Então, Breno, acredito que nós estamos num novo momento da economia mundial, especialmente da economia brasileira, que é o processo de, na verdade, de consolidação do neoliberalismo, que às margens do Estado de garantir determinados direitos com políticas próprias diminuíram muito. E, por outro lado, existe uma demanda muito grande por serviços públicos. Então, é nessas contradições, me parece, que vem essa demanda da organização das PPPs. Então, acredito, Breno, que esse tipo de parceria, ela representa abrir determinadas áreas que estavam sob controle do poder público para o capital privado. Então, sim, é uma certa mercantilização de direitos e de prerrogativas que eram dos estados, mas, por outro lado, eu acho que depende muito do tipo de contrato, da regulamentação, dos parâmetros, da implementação dessas PPPs. E a grande questão, que eu acho que é o que o governo Lula se depara, é como atender determinadas demandas da população e, na medida em que o governo não tem condições de, com recursos públicos, garantir esses direitos, e existe sim uma necessidade de aumentar o investimento privado. Então, acho que daí que vem esse intuito, esse programa do governo de avançar nas PPPs. Eu tinha aqui preparado uma pergunta para os três, mas em função de um comentário do Igor, eu tenho que alterar a pergunta aqui para ouvir a opinião de todos os três, a do Igor mais detalhadamente, e da Juliane e da Joana. O neoliberalismo está em fase de consolidação ou de crise? Com a palavra, Juliane Furno. Eu acho que nem consolidação, nem crise. Eu sou meio refratária a essa ideia, cheguei até a pensar isso no início da pandemia, de que o neoliberalismo estaria passando por uma crise, motivada principalmente pela crise econômica, e a emergência de figuras na cena política que não vieram do leito mais tradicional do neoliberalismo, né? Tipo Trump nos Estados Unidos, o próprio Boris Johnson na Inglaterra, enfim, outras figuras, em vários outros países, Hungria, que vieram um pouco de fora, até inclusive fazendo críticas à globalização, retomando a pauta da política industrial, do protecionismo, mas é que depois eu fiquei avaliando que eu acho que isso não é a crise do neoliberalismo. Seria talvez uma crise no neoliberalismo. O neoliberalismo está numa crise que está sendo resolvida dentro dos seus próprios parâmetros. Não é uma crise do neoliberalismo porque há uma contraposição política importante, intervencionista e keynesiana ou socialista como bloco opositor. A gente não conseguiu, eu acho, nos situar como uma força de disputa real. É o neoliberalismo tradicional, aquele cosmopolita, com uma certa liberdade de direitos individuais, um certo liberalismo cultural e um liberalismo nos valores. Esse neoliberalismo econômico com o liberalismo político é que entrou numa crise, motivado basicamente pela impossibilidade do próprio capital, sobretudo estadunidense, retomar a taxa normal de lucro no período de crise que vem de 2008 para cá. Então, o neoliberalismo precisa se reinventar com uma faceta mais autoritária, com novos agentes na cena política para seguir sendo neoliberal. Além disso, né, o que foi apontado, inclusive que o Biden poderia ser uma ruptura com o neoliberalismo, porque tinha ali muito investimento público, uma retomada do papel do Estado, na verdade não era nada muito diferente do neoliberalismo, apenas um neoliberalismo sanando uma crise cíclica do capital, que sabe da importância do investimento público e, inclusive, sabe da importância do investimento público em grande medida para favorecer o lucro privado. Né? No caso do Biden, não era a tentativa de reuniversalizar a saúde ou de desestatização, mas era subsidiar planos de saúde, uma série de outras prerrogativas que não são, né, anti-neoliberais, embora não sejam o neoliberalismo que a gente conhecia. Então, eu acho que o neoliberalismo ele não está no período de ascensão, mas ele não está no período de crise. Eu acho que, inclusive, o neoliberalismo na periferia é muito diferente do neoliberalismo no centro. Então,
Então, nos centros capitalistas, o Estado sempre teve um papel muito mais predominante, diferente, inclusive o investimento, o gasto público, a política fiscal foi sempre muito menos criminalizada do que nos países periféricos. Então, o neoliberalismo é a regra do capitalismo atual. E mesmo as tentativas anti-neoliberais, elas esbarram em constrangimentos que estão selados pelo fato dessa racionalidade normativa e esse sistema de política econômica não estarem em crise. Com a palavra, Joana Salem. Bom, uma pergunta mais teórica, né, Breno? Eu acho que o neoliberalismo pode ser definido com 4 dimensões fundamentais. Primeiro, o neoliberalismo, inicialmente, na história, foi uma doutrina econômica filosófica, podemos dizer assim, radicalmente individualista e ultracapitalista, criada por alguns teóricos e economistas em núcleos universitários muito específicos na Europa e nos Estados Unidos, especialmente os famosos Hayek, o Friedman, entre outros. Nos anos 50, o neoliberalismo deles era tido como algo fora de lugar, né? Era uma coisa de pessoas, de uma fração sectária do pensamento econômico, que não tinha muito espaço dentro de um momento histórico predominantemente desenvolvimentista. Com a ditadura do Pinochet no Chile e depois Thatcher e Reagan em Inglaterra e Estados Unidos, respectivamente, o neoliberalismo se encarna como uma política econômica aplicada. E, a partir do consenso de Washington, ele se transforma num regime de acumulação. E isso é um pouco o que a Ju falou, que eu concordo muito, que o neoliberalismo atualmente é a estrutura do capital. E um passo adiante, né, uma 4ª dimensão, seria o neoliberalismo como subjetividade política e social, né, como essa ideia da concorrência permanente de todos contra todos, do sofrimento social que isso gera. Então, eu vejo essas 4 dimensões historicamente se sobrepondo, né? O regime de acumulação capitalista é neoliberal e por isso é muito mais difícil falar em fim do neoliberalismo, né? Teve um período do primeiro, segundo governo Lula que o Emir Sader falava no fim do neoliberalismo no Brasil ou no pós-neoliberalismo no Brasil, e eu discordava bastante disso, vários outros pesquisadores também, porque o neoliberalismo atualmente é um regime de acumulação específico no qual os setores privados avançam sobre o fundo público de maneira voraz. A gente sabe que no capitalismo o fundo público é a grande disputa, né? A capacidade orçamentária do Estado é muito atrativa para o capital, porque gera lucratividade, aumento das margens de lucro, e no caso do Brasil também a terra, o território, né? Então, o neoliberalismo, segundo, por exemplo, Istvan Meszaros, é a contra-revolução permanente. A ideia de que essa queda estrutural das taxas de lucro, que o Marx explica, acaba gerando uma crise estrutural do capital, e a resposta a essa crise é o neoliberalismo. Então, não é que o neoliberalismo está em crise ou não está em crise. O neoliberalismo é a resposta do capital para uma crise estrutural. E, portanto, ele é a crise, né? Não dá para sair dessa camisa de força que o neoliberalismo nos impõe sem uma ruptura forte, uma ruptura bastante intensa e talvez revolucionária, né? Por isso não pode existir pós-neoliberalismo sem a ruptura com os parâmetros básicos da gestão neoliberal, e é por isso que eu defino os governos do PT como social-liberal, porque eles combinam políticas sociais com estruturas neoliberais típicas do capitalismo contemporâneo. Igor Felipe. Breno, eu acho que a Juliana e a Joana colocaram bem. O neoliberalismo, ele é um modelo econômico que isso só é de crises e crises. E a resposta das crises ao neoliberalismo tem sido mais neoliberalismo. Então, nós vivemos, por exemplo, durante o governo Temer e o governo Bolsonaro, um processo que até muitos nomeavam de ultra-neoliberalismo, na qual determinadas medidas que, de certa forma, se houve uma resistência durante os governos do Lula e da Dilma, avançaram, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, o próprio teto dos gastos. Então, Breno, a grande questão que eu acho que se encontra na política, não tanto na economia, é qual o modelo a se apresentar para a sociedade para contrapor e superar o neoliberalismo. E a grande questão que, se a gente for avaliar na política, qual a proposta e qual é o modelo das forças antineoliberais hoje?
Hoje, o que a gente vê no campo da política são tentativas de buscar brechas dentro do modelo neoliberal, no sentido de garantir algumas conquistas, alguns avanços ou atender algumas demandas da população. E isso não é só no Brasil. Se a gente olhar no mundo ocidental, esse é o grande dilema, e acho que esse é o grande problema que as forças populares, que a esquerda, tem se debatido no último período, que é como enfrentar e superar o neoliberalismo. E acho que a gente está tendo muitas dificuldades nesse sentido. Então, a crise do neoliberalismo tem levado cada vez mais a mais neoliberalismo. E acho que a questão é que a resposta não vai se dar simplesmente na economia, mas na política. Mas a questão é que o neoliberalismo ele teve impactos muito grandes com a mudança com a reestruturação do mercado de trabalho, com as mudanças da forma de sociabilidade, que superou muito a forma de organização da classe trabalhadora dos anos 70 e dos anos 80. E a grande questão é que nós não encontramos novas formas. Aí está, inclusive, uma mudança muito grande das próprias formas de comunicação, que tem gerado problemas e questões muito grandes. Então, Breno, de fato, nós estamos num certo beco sem saída, num labirinto, na qual o máximo que consegue propor é aproveitar algumas brechas do neoliberalismo, mas que tem demonstrado pouca condição de apontar uma perspectiva na sua superação. Então, acho que esse é o grande nó, que em determinada medida se aprofunda, porque o que está em crise mesmo é a democracia liberal. E a resposta a essa democracia liberal, inclusive, tem levado a determinadas saídas de aprofundamento do neoliberalismo, e as forças que se opõem a isso têm tido poucas condições de resistir a esse processo de transformação do último período. Vamos voltar ao tema, então. A expansão da pauta de parcerias público-privadas seria uma forma de encontrar brechas contra o neoliberalismo, incluindo itens nessa pauta de parcerias público-privadas que não constavam nem nos governos Temer e Bolsonaro? Com a palavra, Joana Salem. Breno, eu não sei se eu entendi a pergunta. Seria uma forma de ir contra o neoliberalismo? A proposta, o Igor usou uma frase dizendo que o que caberia a um governo de esquerda, que poderia ser feito por um governo de esquerda, seria encontrar brechas no neoliberalismo para aumentar as conquistas do povo, ampliar os direitos sociais. A minha pergunta é: ampliar a pauta de itens das parcerias público-privadas, como propõe o atual governo, incluindo itens que não constavam das parcerias público-privadas nos governos Temer e Bolsonaro, seria uma forma de encontrar brecha contra o neoliberalismo? Agora eu entendi a pergunta e acho que eu não tinha entendido antes, porque o raciocínio que eu compreendo esse processo é o oposto. Quer dizer, as PPPs no Brasil de 2023 são neoliberalismo, puro suco de neoliberalismo, não o contrário. Por quê? Esse marco legal das PPPs, que atualmente está sendo revisado pelo governo Lula, ele foi feito pelo governo Bolsonaro, aprovado em 2019. Em 2019 tinha tanta coisa acontecendo, isso porque não tinha nem começado a pandemia. Mas isso não foi algo tão bem... não foi uma plataforma de luta tão bem divulgada pela esquerda. Mas o Congresso aprovou um marco legal bem amplo, que simplificava concessões, para usar a terminologia, né, neoliberal, traduzindo para o dicionário crítico, né? Simplesmente se reduzem etapas de licitação, se abrem caminhos mais fáceis de acesso do capital ao fundo público, se cria uma modalidade de concessão por adesão. Então, se um município adere a um contrato, se faz um contrato, outro município pode aderir ao contrato do outro sem fazer licitação. Cria essa chamada agilidade do licenciamento ambiental. Tem que passar uma caneta desneoliberalizadora nesse marco para a gente entender, né? Agilidade do licenciamento ambiental é destruição do meio ambiente, é passar por cima da legislação de preservação ambiental. E a famosa palavra desburocratização. Essa é a essência do marco legal das PPPs de 2019.
que favorece as promiscuidades público-privadas, né? Parceria também é um eufemismo, ou é um subterfúgio linguístico, né? O que essa revisão do marco das PPPs amplia em termos de acesso do setor privado ao fundo público? Primeiro, a União passa a ser fiadora dos contratos de PPP dos estados e municípios. Isso significa que os 5.500 e tantos municípios do Brasil que façam contratos de PPP e por qualquer motivo não consigam pagar esses contratos, a União fica obrigatoriamente responsável por esse pagamento. Isso é complicado, porque, por um lado, os investidores privados ficam num jogo de ganho absoluto e restrito e certo. Por outro lado, a União fica responsável por contratos que estão fora da sua jurisdição e que foram assinados, e a gente sabe que o poder local é um locus de corrupção, é um locus de interesses promíscuos, né, que foram assinados em contextos muito diversos e possivelmente também contextos suspeitos, né. Abre PPP para saúde e educação. Isso é muito perigoso. Eu queria lembrar de um artigo que foi feito pela Piauí no ano passado, que se chama, na verdade, uma seção Igualdades, que é baseada num artigo que chama Dinheiro Público pelo Ralo da Escola. Vou passar o link aqui, depois vocês podem dar uma olhada. Só para fechar no tema de infraestrutura de educação, ou mesmo de PPP com educação, mostra como que existem mais escolas construídas pela metade em ruínas no Brasil do que seria razoável imaginar, e continuam pedindo licitação via orçamento secreto, emenda via orçamento secreto para construir mais escolas. Então, parece que tem muito interesse em construir escola, mas, na verdade, existe um processo estrutural de desvio de dinheiro. As parcerias público-privadas favorecem enormemente a corrupção no Brasil. Aí, meu tempo já acabou, vou parar por aqui. Igor Felipe. Breno, acho que não. Acho que as PPPs não representam uma brecha para enfrentar o neoliberalismo. Acho que as PPPs elas podem ser uma brecha para atender uma demanda da sociedade, da população mais pobre, por determinadas políticas de direitos. Por exemplo, esse é um tema difícil, porque, no fundo, cá entre nós estamos debatendo aqui determinadas questões programáticas e até determinada medida dogmáticas do programa da esquerda, e que a gente que é muito sensível. Mas, por exemplo, conversando um tempo atrás com companheiros que são do estado da Bahia e que estavam relatando as PPPs que foram realizadas pelo governo da Bahia durante o governo Rui Costa, que era para construção e gestão de UBS. Então, no governo da Bahia, foram construídas UBS em diversos municípios onde não haviam postos de saúde, a partir de PPPs. E aí perguntei para os companheiros, falei, como é que se deu esses contratos e como é que é a recepção da população? Então, são PPPs, é um tipo de modalidade, a gente está discutindo aqui, mas que a população que não tinha acesso a um posto de saúde e atendimento de saúde, ela apoiou as medidas do governo, inclusive a eleição de um novo governador, e essas medidas, porque tiveram acesso a um direito que elas não tinham antes. Isso é importante? É importante, mas isso é um processo de avanço do capital privado sobre uma área que é um dever do Estado prover? Sim, é um avanço do capital privado. Então, Breno, esse é um tema muito difícil, porque, de fato, do ponto de vista da economia, a gente tem um avanço cada vez maior em áreas cada vez maiores do capital privado. Isso é um avanço do neoliberalismo. Por outro lado, como o Estado brasileiro garante o atendimento e o cumprimento de determinados direitos da população, considerando os limites que estão impostos hoje pelo teto de gastos, pelo arcabouço fiscal, pela lei de responsabilidade fiscal. Então, essa aqui é a contradição. E me parece que, inclusive, no debate que teve da prefeitura na última eleição, quando houve perguntas para o Boulos sobre o que você vai fazer na saúde e na educação,
ele teve que admitir que queria trabalhar na modalidade da PPPs, que é das organizações sociais, tanto na saúde como na educação. Então, esse é um tema complexo, Breno, porque o programa, como nós não conseguimos desatar um nó maior, que é a superação do neoliberalismo, cumprir determinadas medidas do programa, dentro desse contexto, tem obrigado, muitas vezes, a fazer esse tipo de parceria. Mas isso não significa, de nenhuma forma, a superação do neoliberalismo. Com a palavra, Juliane Furno. Concordo com a Joana, com o Igor. Eu acho que esse definitivamente não é um dos pontos de fricção com o neoliberalismo, né, em que vão se aproveitando brechas colocadas por esse sistema. Mas eu queria aproveitar que, enfim, o Igor e a Joana já falaram coisas importantes, complexificar um pouco mais esse debate em dois sentidos. O primeiro deles é que, em âmbito federal, algumas medidas de parceria público-privada, principalmente no investimento em infraestrutura, energia, petróleo e gás, e fortalecimento, neste caso, de grandes empresas brasileiras, de capital brasileiro, em alguma medida, também disputam com o neoliberalismo mais primário, exportador e imperialista, porque possibilitam que um país periférico, subdesenvolvido, possa ter uma infraestrutura e grandes empresas que disputam, inclusive, o comércio internacional, que não são empresas estrangeiras drenando recursos daqui e remetendo para fora. Inclusive, a Lava Jato, em boa medida, teve este conteúdo da destruição, né, uma medida consolidada nos Estados Unidos, apoiada pelo imperialismo estadunidense, de destruição de um setor que era um setor ponta do modelo de desenvolvimento dos anos 2000, especialmente construção pesada, engenharia, que estava exportando serviços, inclusive para países latino-americanos semi-embargados ou embargados pelos Estados Unidos. Então, talvez a não existência das parcerias público-privadas e a não existência desse fôlego no setor de infraestrutura seja tão neoliberal quanto, ou seja, mais reafirmador de um caráter primário exportador do que de uma tentativa de reindustrialização em que é possível que o Estado logre maior soberania porque tem, né, à sua disposição uma infraestrutura e empresas nacionais. Mas eu acho que tem uma outra questão, que é o pacto federativo, ele está ruído no Brasil. E lá na década de 90, no governo Fernando Henrique Cardoso, os estados, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, foram estados que passaram por regimes de recuperação fiscal extremamente draconiana. Hoje os estados não têm recursos, né? É diferente a União lançar mão desse tipo de garantia, né? Esse ponto da parceria público-privada, e os municípios e estados. Então, eu acho que fora essa parte das PPPs em nível social, né, especialmente presídios, educação e saúde, que eu acho que nós não precisamos disso, e é ruim porque entra num setor que é direito, ter uma medida do Estado de utilização de fundos constitucionais, que o Tesouro entra com a garantia, isso faz os juros serem mais baixos, e isso dá recursos para estados e municípios que não têm recursos darem conta de questões da sua infraestrutura local, não reafirmar ou aprofundar o neoliberalismo, ainda que também não seja romper. Eu acho que é diferente a questão da infraestrutura entre estados e municípios e a União, que tem muito mais capacidade de investimento do que estados e municípios e de endividamento, mas acho que o que vem de contrabando e que é ruim, e que este sim fortalece o neoliberalismo, é justamente a abertura de serviços e, sobretudo, do setor carcerário no Brasil para a iniciativa privada, porque, nesse caso, é transferência de gestão e é o aprofundamento de uma lógica neoliberal que eu acho que entra para dentro do Estado brasileiro.